Seja bem-vindo a um novo podcast do Alto do Meu Salto, projeto do Núcleo Feminino de Empreendedorismo da Six Canoas. Meu nome é Elisandra Zwirtz, host do podcast. No episódio de hoje, nós recebemos ela, que é fundadora da Selecta Odontologia, para uma conversa inspiradora sobre desafios e aprendizagem de transformar uma carreira na área da saúde em um negócio estruturado e sustentável. Seja muito bem-vinda, Viviane Silvestre. Obrigada, Elis. Bom dia. Delícia ser apresentada assim, né? Estou estreando, nunca fui apresentada dessa forma e fiquei muito honrada. Muito bem, então nos conte como foi sair da faculdade, ter uma formação técnica para exercer, né, essa profissão tão linda que é a odontologia e fundar uma clínica, ter essa responsabilidade de consultório, de gerir um consultório. Porque a faculdade, ela te prepara para te exercer a função de odontologia, mas não de administrar uma clínica. Então, a faculdade de odontologia prepara, né, tecnicamente. A gente sai de lá sabendo muito dente, né, odontologia como dentista, mas não nos prepara para o mercado. Meu primeiro grande choque foi no meu primeiro dia de formado. Feliz demais com a formatura, baile de formatura, glamour todo. Dormi estudante, acordei desempregada. Então ali foi um susto, né? Acordei no dia pós-formatura, pensei, que vou fazer da minha vida agora? Não tinha nenhum dentista na família, não tinha ninguém atuando ali na profissão. Fui atrás de emprego. Sempre fui muito executora, muito resolutiva e muito rápido eu fui. 15 dias já estava trabalhando. 2 anos eu trabalhei em muitas clínicas sem ter nada próprio. Trabalhava 12, 14 horas por dia e amava tudo aquilo. Não era problema para mim. Estava construindo experiência, que era uma coisa que a gente sai da faculdade sem. Até que a convite de outras 2 colegas, eu montei um primeiro consultório aqui em Canoas, já, né? Eu era de Porto Alegre na época. E montamos um primeiro consultório que tinha só uma cadeira, uma cadeira odontológica, 3 pessoas e um sonho, né? Tinha mais 2 dentistas. Durou pouco tempo, a sociedade de 3, uma já desistiu ali nos primeiros meses, ficamos 2, ainda só com uma cadeira, trabalhando em outras clínicas, uma vida completamente doida, tumultuada, mas estava crescendo e experiência e estava adorando. Até que a gente manteve, então, os empregos em outras clínicas, a gente começou a sentir que o consultório estava começando a dar os primeiros passinhos, a gente precisou montar uma segunda cadeira no mesmo espaço. Não era bem uma sociedade, a gente atendia muita gente, já estava fazendo nome aqui em Canoas, já tinha alguns anos, e a gente precisava já ter um pouquinho mais de liberdade para cada uma poder ter o seu horário de ir lá atender os seus pacientes. Ali já comecei a ter um pensamento um pouquinho mais de negócios. Então, fiquei ali por 17 anos. Como dentista, eu já era considerada um pouco evoluída, porque eu fazia um livro caixa na época. No receituário, eu anotava o que entrava e o que saía. Eu já conseguiria diferenciar o que era lucro. Os dentistas perguntam para ele quanto fatura. Eu faturo tudo que entra na minha conta, mas eles não veem o que sai. Já sabia fazer meu imposto de renda? Exatamente. Isso era uma baita diferenciação, né? Eu venho de um pai contador, então eu já tinha uma visãozinha disso, mas era isso. Tudo que entrava era misturado, era tudo dinheiro da Viviane, era tudo dinheiro do consultório. Entrava um dinheiro hoje, pagava uma conta, o outro amanhã tinha que ir atrás de pagar aluguel e a coisa era meio bagunçada. E assim foi por 17 anos. Aí eu comecei a observar que a odontologia estava mudando. Não bastava ser uma boa dentista, né? Nesse tempo eu me especializei, eu fiz ortodontia, que é a parte de aparelho, fiz implantodontia, atendia muito, amava cirurgia, mas eu vi que o mercado estava diferente. Meus pacientes chegavam contando que tinham ido visitar a clínica tal, que abriu um negócio novo aqui na cidade. Todo mundo falando que abriu uma clínica com a estrutura tal. Então eu fui atrás de estudar e entender também que o mercado era diferente, as pessoas não queriam mais serem atendidas como antigamente, que elas queriam. Aí eu comecei a fazer cursos de marketing. Inicialmente era um marketing só de diferenciação. Como eu vou fazer que a odontologia fosse legal para o meu paciente? Eu quero atender melhor, eu preciso ser boa, mas eu também preciso parecer boa, para poder simplesmente receber mais. Esse aí era o meu primeiro objetivo. Era o foco. Existe um momento, né, que a gente percebe que por mais que tu tenha um horário de 12 horas para atender, né, que nem tu falou, trabalhava 12, 14 horas, chega um momento que tu precisa receber mais. Porque a gente tem essa ambição de querer mais, né?
que foi essa virada de chave em você abrir a clínica? Então, a gente pode olhar para o que está dando certo dos outros e criticar, ou a gente pode tentar se inspirar, né? Eu sempre busquei ver mercado, outros dentistas, pessoas, não como concorrência, né? Eu tento ficar perto, tento ver o que eu posso trazer para mim. Os pontos que eu não concordo, tento trazer melhorias. Então, eu tinha duas opções. Ou eu criticava as clínicas grandes que estavam abrindo, ou eu poderia estudar e ver o que eles estavam fazendo e aplicando aquilo que me convinha na época, né? Sim. Então, a internet foi o que trouxe muito isso, as redes sociais, a mudança de poder de compra das pessoas e também aonde elas buscavam quem elas iam consumir, né? Eu vou consumir odontologia, né? Hoje eu falo um pouco mais como um produto, mas é um serviço que a gente é super pessoal, né? Então, as pessoas também têm que te conhecer. E aí, com as redes sociais explodindo, eu comecei a observar que eu precisava ir atrás de informações de como aconteceria aquilo. Então, ao invés de criticar as outras clínicas, eu passei a estudar. Fiz muitos cursos, fiz mentorias, errei bastante, acertei bastante, mas eu continuava lá no meu lugarzinho, de 2 cadeiras, dividindo com uma colega, e não era uma sociedade, né? Eu tinha os meus pacientes e ela tinha os dela. Amava odontologia, né? Amava, amo até hoje, né? Mas amava mais porque eu tinha um contato mais direto, mais pessoal com meus pacientes. Vi as pessoas entrando, assim, contando que não foram na festa do neto porque estavam sem os dentes, porque eu tinha quebrado, eu estava com dor, ou não podiam sorrir. E virava amiga pessoal de muitas das pessoas. Foi muitas festas de aniversário, casamento dos meus pacientes. Era muito legal, assim. Tornava a odontologia prazerosa. Só que daí eu comecei a olhar para minha vida, né? Tipo assim, todo mundo saía feliz dali. E eu, no final, né? Trabalhando 12, 14 horas por dia. Naquela altura eu já tinha 2 filhos, 2 meninos. Os meninos nasceram, eu fiquei 1 mês só em casa, de dedicação exclusiva para cada um. Eu tive que diminuir um pouquinho o trabalho, mas muito pouquinho. Então, eu não podia tirar férias. Eu não podia adoecer. Tirar férias para um profissional autônomo é muito difícil, né? Difícil. A gente que ainda tem empresas ainda é, né? Mas assim, autônomo, sozinho, tem que trabalhar muito antes, muito tempo para botar as agendas em dia, para não deixar ninguém na mão. Muito depois, também para não deixar ninguém na mão. E também para compensar financeiramente esse período que a gente ficou sem trabalhar. Então era uma culpa, né? Era um momento que eu tinha que tirar para aproveitar minha família, meus filhos, poder descansar, dar um gás. Nunca era mais do que uma semana no ano, nunca era mais do que emendar Natal, Carnaval. E ainda assim era sempre um desafio. Então aquela odontologia que eu amava tanto, que eu gostava para os outros e que eu ficava feliz, naquele momento já não estava me fazendo tão feliz assim. Então aí foi aí que eu resolvi começar a mudar. Tu mudou em qual momento? Que tu sentiu que tu precisava de mais tempo para administrar a tua família e os teus negócios? Porque tu tinha uma carga horária bastante, né? Bastante carga horária de trabalho, pouco retorno. Uhum. Por mais que tu tem ali uma limitação de tempo, né? Tu vai ganhar sempre aquilo ali, né? Nos teus horários. E aí tu percebeu que tu queria mais, que tu queria ter tempo para tua família e ter um retorno financeiro. Também, eu tinha limitação de tempo e limitação de mão de obra, né? Era eu, 2 mãos. Né? Por mais que eu trabalhasse, por mais que eu melhorasse ali a minha entrega, por mais que eu fosse uma profissional mais reconhecida, era mais limitado. Então, nesse período que eu comentei ali, quando eu estava de 15 anos de formada, mais ou menos, eu fazia muita cirurgia, atendia muito, e eu tive uma tendinite bem séria. E aí eu fui tentar tratar, e o primeiro diagnóstico que veio, assim, a sugestão de diagnóstico era túnel do carpo, né? Isso é uma coisa que dá no pulso e que precisa ser cirúrgico para ser resolvido. Na hora, o meu mundo caiu, né? Abriu um buraco na minha frente, o que eu vou fazer agora? A minha família dependia, né? Também daquele dinheiro que vinha do meu trabalho, exclusivamente do meu trabalho. Sempre fui muito corajosa, mas a partir do momento que eu tinha o plano B estabelecido. Então, naquele momento, eu não tinha um plano B, então eu não tinha coragem. Então, sempre que eu tenho um desafio, eu procuro pensar, e se der tudo errado, o que eu vou fazer, né? E aí foi o que eu pensei naquele momento. E se der tudo errado? E se eu precisar fazer uma cirurgia? O que eu vou fazer? Lembrei do início da minha profissão. Eu trabalhei em tantas clínicas, né? Eu recebia um percentual do que eu trabalhava. Bom, se tudo der errado, então eu contrato um dentista, sento do lado para ajudar tecnicamente meus pacientes se sentirem seguros.
e vou pagar um percentual para essa pessoa, pelo menos zero não vou ficar, né? Daí eu vou começar a ir em frente nessa questão de botar outra pessoa junto comigo. Graças a Deus, era só uma tendinite, consegui tratar, consegui me restabelecer, só que aquela sementinha ficou plantada. As coisas podem sair do rumo que a gente, né, que a gente prevê, e também eu posso mais. Não precisa necessariamente depender das minhas duas únicas mãos, né? Então aí eu comecei a estudar um pouco mais para me estruturar e para daí sim fazer um movimento de ter uma clínica. Nessa fase mergulhei muito em estudar marketing e gestão. Isso foi pré-pandemia. Aí, bem nas vésperas de pandemia, eu troquei de consultório, iniciei uma carreira solo. Veio a pandemia, tomei um susto, né? Sim. Mas tive tempo para pensar, tive tempo para estudar, né? Foram praticamente 30 dias ali que os consultórios obrigatoriamente ficaram fechados. Naquele momento, reestruturei tudo. E aquela sementinha que ficou plantada lá atrás, eu disse, é hora de regar, vamos atrás. Aí tive que aprender. Hora clínica, precificação, imposto, tributações, margem de lucro, equipe, e fui para uma área totalmente diferente daquela, né, que eu estava habituada ali. Então hoje, na minha clínica, eu acho que eu sou 90, 95% gestora. Eu tenho agenda uma vez na semana somente, que ainda não aposentei totalmente o jaleco, mas por amor, né, porque quando eu largar essa agenda de uma vez por semana, é provável que eu não atenda mais mesmo, mas me brilha os olhos, assim, é a parte que eu gosto. Ensinar os outros a fazer, ensinar os outros as coisas que eu já aprendi, né? Falar com os profissionais de saúde sobre gestão. Se encontrar um dentista, eu costumo dizer que que eu tenho evangelizado eles, né? Eu sempre, qualquer profissional de saúde, eu tenho que dizer, tá, mas tem que pensar como gestão também. Hoje eu falo que não precisa ter um espaço grande, eu já tenho um espaço maior, foi uma construção, foi um desejo meu, nem era um desejo inicial, mas as coisas foram acontecendo, eu fui vendo até onde dava para ir. Mas mesmo que tenha uma cadeira só, mesmo que seja um profissional autônomo de qualquer área aí da saúde, né? Quando a gente é sozinho, a gente não é uma empresa, a gente é eu presa. E é assim que eu me sentia, eu presa dentro do meu trabalho. Então hoje eu brilho muito mais os meus olhos, ajudar outras pessoas com isso, né, de aprender a gerir. Nesse processo todo, alguns colegas começaram a me procurar, pessoas lá da faculdade ainda, o que só viram no Instagram, tipo assim, o que a Vivi tá fazendo diferente? E me ligavam, posso ir aí tomar um café? O que tu fez? Vários eu ajudei a mudar seus negócios, assim, por prazer, e Por fico inspiração, feliz. né? Foi inspiração e fico honrada com isso, né? Nem tudo que serve para mim vai servir exatamente para as outras pessoas, nem todo mundo precisa querer ter uma clínica, mas entender que se a gente faz diferença na vida das outras pessoas, né? Se a gente entrega com ética, se a gente ama a profissão, se a gente consegue fazer amigos da nossa profissão, nada mais justo do que a gente ser bem remunerado. Né? De entender que tem que ter uma margem de lucro, sim, que eu posso ter família, sim, que eu posso, né, entregar para os outros qualidade de vida e ter qualidade de vida. A grande maioria das pessoas, Elis, dos profissionais de saúde, são ensinados, principalmente eu que vim de uma formação pública, que é errado ganhar dinheiro. Só que a maioria dessas pessoas que diz que é errado ganhar dinheiro quer ser rico. Então, Exatamente. né? Como é errado? Como é que a gente vai viver bem, proporcionar uma qualidade de vida para nossa família se a gente não pode ser bem remunerado? Então, eu acho que com ética, com organização, com gestão, a gente tem, né, tudo para ir E tu sabe que esse caminho da gestão também é meio solitário, né? É muito solitário. Por quê? Porque todas as pessoas que estão envolvidas no processo, né, acham que tu é o vilão, né? Que tu precisa ter lucro. Tu não trabalha tanto para não ter lucro, né? Então, e a gente trabalha muito, né? A gente trabalha muito, a gente se dedica até fora do horário de trabalho, quando tu tem um negócio. Pra quê? Pra te ter um lucro, pra te ter as coisas que tu tem, né? Que é uma troca, o teu tempo por dinheiro, né? E tu gerir pessoas hoje é muito difícil também. Como é que tu lida com essa gestão dentro da tua clínica? Porque a odontologia é um pouco diferente de uma empresa normal, né? CLT, enfim. Então, é um tipo de gestão diferente. É um tipo de gestão diferente porque a gente precisa ter muita base ética, né? Mas como qualquer empresa,
precisa pensar em números, precisa processos, precisa as pessoas lá, né? A gente gera emprego. Uma das coisas que no início me preocupava muito era o fato de ter mais funcionários. Eu vinha de um espaço que 2 cadeiras e uma secretária que eu dividia o pagamento só dessa pessoa. Comecei a olhar uma equipe maior e dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer se qualquer coisa acontecer aqui? Mas hoje eu consigo ver que bom que eu consigo contribuir, né? Eu tenho, direta e indiretamente, uma equipe de 30 pessoas, pelo menos, que trabalham comigo. CLT eu tenho 20. Então, a gente consegue contribuir com 20 famílias. E mais ainda com outras famílias de dentistas, laboratórios, coisas externas, que a gente tem ali uma parceria fixa todo mês. Então, é solitário? Sim, mas não precisa ser. Né? Quando a gente entende que também merece aquilo, né? Que não tá fazendo nada errado. E eu busquei liberdade de tempo, né? A liberdade de tempo com a minha família, com meus filhos, poder acompanhá-los. Mas isso significa que eu trabalho menos? Não, às vezes até mais, né? Sim. Muitas vezes eu consigo estar aqui num dia, num horário comercial, mas às vezes é domingo à noite, eu tô trabalhando. Então, só é questão de poder fazer uma organização diferente daquilo que é o eu vinha habitual. tendo, que é o habitual. Então, acho que quando a gente não perde os nossos valores, tá tudo certo, né? Quando a gente tem ética, quando a gente vai pensar a pessoa como pessoa, eu acho que é isso aí que é diferente da odontologia, né? A gente não tá tratando apenas um serviço, um produto, né? Mas tem que ser um produto que faça diferença na vida de alguém. Sim. Então, assim, continuo fazendo muitos cursos, muitas mentorias, né? A gente participa de um grupo grande aí de clínicas que nos traz uma orientação para manter. E hoje eu tenho uma equipe já, graças a Deus, bem formada, já dentistas que estão bastante tempo comigo, que eu já confio. Eu não preciso ficar, né, conferindo tantos trabalhos. Mas ainda faço parte de todo o processo da minha clínica, né? Principalmente do processo de entregar excelência. Sempre falo, né, para profissionais de saúde, aqui eu tô falando de dentista porque é a minha profissão, mas acho que serve para qualquer profissional de saúde. Excelência, qualidade técnica é obrigação, né? Não existe essa negociação. Não é porque não é a dona da clínica que está fazendo que pode fazer mais ou menos. Então, na parte da gestão, a gente falou um pouco de números, de ganhar dinheiro, de poder ter qualidade de vida. Mas uma coisa que é muito importante são processos, né, dentro de uma clínica. Então, é inaceitável dentro de um processo de saúde qualquer coisa que não seja ético, qualquer coisa que não seja bem feito, né? Pode acontecer algum erro sim, mas esse erro precisa ser corrigido, as coisas têm que serem controladas. Então, hoje, o que eu busco nas clínicas é um processo de amadurecimento, né? É de cada vez precisar menos de mim, né? Eu sou um tanto quanto controladora, gosto de estar por dentro e saber, mas treinar os processos para que, independente que seja eu ou seja um dentista da minha equipe, eu tenha certeza que meu paciente vai ser muito bem atendido. Então, eu cuido desde o planejamento até a consulta de alta que a gente faz, que hoje é um controle de qualidade da clínica. Ninguém passa um tratamento dentro da clínica sem passar por uma consulta final para a gente ver se tudo aquilo que foi combinado foi executado. Porque a gente lida com vidas das pessoas, sonhos, né? Sorriso é a primeira expressão. Sorriso. É a primeira expressão. E a gente... É a coisa mais importante num cartão de visita é o sorriso. É o sorriso. Como tá o sorriso daquela pessoa, né? Então a gente não pode brincar com isso, né? Mas isso é nossa obrigação. Qualidade técnica é nossa obrigação. Então, isso é uma coisa que é inegociável. Então, tem valores inegociáveis aí dentro dos negócios, né? Dentro das clínicas. A gente faz um acompanhamento muito grande disso. Sou abençoada de ter pessoas hoje comigo que já entendem minha filosofia de trabalho. E então a gente garante qualidade, né? E minha luta, assim, meu sonho é ainda ter mais uma clínica, isso é um desafio pessoal. Um dos fatos que aconteceu, que me marcou muito, que me fez pensar, eu acho que meu filho tinha uns 4 aninhos e ele disse assim pra mim: mãe, eu não vou querer ser dentista, porque eu não quero ficar cansado. Aí eu disse, olha o quanto eu reclamo de cansaço, né? Eu preciso organizar. E também foi uma das minhas viradinhas de chave. E hoje ele faz odontologia. Então significa que eu consegui. Que orgulho. Que orgulho. Consegui virar o jogo, né? Sou muito feliz por isso, de estar deixando um legado. Porque é uma profissão que eu amo, né? Não tinha dentistas na família. Eu acho que me inspirei ali na minha dentista, que eu adorava quando era jovem. E então eu tenho a pretensão de ter ainda mais uma clínica, já tenho 2.
Mas primeiro precisa amadurecer, pezinho no chão, amadurecer os negócios, né? São desafios diários, constantes. E não adianta, meu foco principal é qualidade de vida, né? Então não adianta eu já botar mais uma porque não vai dar certo e não vai ter qualidade nesse momento. Uhum. Mas eu acho que é bem importante esses sonhos que a gente tem e poder realizá-los, né? Começou com uma, já está com duas e tem uma pretensão numa terceira. E tem uma pretensão de uma terceira. Exatamente. E isso me lembrou um livro que eu li, que foi a minha virada de chave, que foi Não Faça Nada. Ele fala sobre gestão e de como gerir pessoas nos negócios. E como tu falou que era muito controladora, né? E isso, quando tu falou isso, esse livro é perfeito. Foi a minha virada de chave quando aconteceu isso, porque tudo aquilo que tu tá passando, de administrar, de deixar que outras pessoas também façam o seu trabalho da melhor forma, de você organizar toda a clínica, fazer toda essa gestão, é exatamente isso que a gente tem que fazer para ganhar mais dinheiro, para a gente conseguir um retorno financeiro com o tempo com a família. E esse livro é perfeito, né? Tu precisa delegar para outras pessoas fazerem, não que elas não vão fazer igual a você, mas elas vão fazer da forma delas, mas com você fazendo a gestão. E a gente corre o risco ainda, Elis, que é uma coisa que eu já aprendi, de as pessoas fazerem melhor que nós, né? Eu sempre fui muito esforçada, eu nunca me permiti errar, como eu falo, qualidade técnica não é negociável, mas eu percebi que tem dentistas em determinadas áreas melhor do que eu. Né? Eu era especialista em a parte de aparelho, especialista em implantodontia, mas se precisar, sei lá, de um tratamento de canal, vai ter um especialista que vai fazer muito melhor do que eu. Então, essa parte... Contratar as pessoas certas é a gestão certa. É a gestão certa. E também acho que é um processo de crescimento, né? Hoje eu estou bem no meio do processo. Toda essa história que eu te contei... tem 6 anos, 5 anos, então passei por muitas pessoas, né? A gente vai construindo equipe, muitas não têm os nossos valores, outras têm nossos valores, mas não performam bem, e aí a gente vai organizando, outras vão ter outros sonhos, então até construir uma carreira mesmo mais sólida como empresária, ter uma empresa que demande menos de mim, é um tempo, né? É tudo muito jovem, né? A clínica mais antiga agora vai fazer 6 anos, mas no lugar que está, com a estrutura de hoje, tem 3 anos e meio. A clínica mais nova, que é de Porto Alegre, tem 1 ano. Então, demanda ainda. Mas... É um bebezinho. É um bebezinho, de que é a nossa clínica baby. Ela é um pouquinho menor também, então eu chamo ela de clínica baby. Mas o negócio é ter um foco, né? Saber onde quer chegar. Tem dias que são desafiadores, né? Um dia depois do outro ali. E só que a gente também precisa abrir a mente. Eu sou dentista. Mas hoje eu sou empresária. Né, que é uma coisa que profissionais de saúde têm grande dificuldade. Fico olhando médicos, fisioterapeutas, psicólogos, né? Eu me formei muito jovem, 22 anos eu tinha. Fiquei pensando também nesse meu processo de virada, se eu aposentar, né, com 62, 40 anos de mocho, de cadeira ali. Odontologia é uma profissão desgastante, né, para o corpo, tanto que é considerado uma atividade que tem alguma coisa insalubre. E se eu aposentasse com 62, já teria 40 anos, já não conseguiria estar com o mesmo pique, né? 40 anos de profissão. Eu brinco batendo broca das 8 às 8, né? Não conseguiria ter o mesmo pique. Mas a gente é de uma geração que cuida da saúde. A gente quer viver 80, 90. Como que eu vou viver 30 anos com a qualidade financeira que eu tenho hoje, se eu não tiver nada, por exemplo, em termos de negócios? Só aposentadoria? Só investimentos? Será? Então, eu não acho que tenha que todos os profissionais irem pro lado que eu fui, tomarem o rumo que eu tomei, né, de diminuindo os atendimentos e necessariamente ficando na gestão. Mas se não faz a gestão, se não pensa, mesmo quando pequeno, como aquilo como um negócio, depois não vai conseguir crescer, não vai conseguir se aposentar. Ou vai conseguir, mas a duras penas, de talvez, quando lá na idade, né... Depender do INSS, que não vai acontecer. Vai depender do INSS, vai estar idoso, quer viajar, não pode viajar, né? Vai querer precisar de um plano de saúde, não pode pagar. Então, enfim, já é também um processo pensado. Quando tive a possibilidade de ficar doente, né? Eu sempre, como eu falei, eu penso no meu plano B. E já pensei lá na frente, tá, mas e depois, né?
quando a gente precisa pensar nisso para o futuro. Então, como gestora, eu consigo trabalhar muito mais anos, consigo manter, né? Agora tendo pessoas, filhos indo para o mesmo lado na profissão, mais ainda, consigo manter, deixar um legado, né? Exatamente. Então, é nesse sentido, né? De vamos tratar bem os pacientes, vamos ser profissionais de saúde, fazer diferença na saúde, mas vamos ter saúde para nós também. Então, desde o início, eu fico muito feliz quando eu vejo uns jovens começando diferente, mas as faculdades não estão preparando para isso, infelizmente. Então tá, Viviane. Acho que é isso. Tua história é muito linda mesmo. É uma história inspiradora para muitas pessoas que estão começando na odontologia, né? E espero que esse vídeo possa inspirar ainda mais essas pessoas, que possam se espelhar em você. Essa mulher linda, poderosa. E passa pro pessoal quais as tuas redes sociais, para eles poderem te curtir, compartilhar do teu conhecimento e quem sabe ser teu futuro cliente, né? Hoje estou na rede social como doutora Viviane Silvestre. Na parte pessoal, tem um pouquinho mais de pessoal ali, e @Selecta Clínica Odontológica, né, onde acontece mais a parte de tratamentos. Uma coisa, Elis, que eu queria deixar como mensagem, né, que a gente encontra muito aqui dentro do nosso núcleo, é esse acolhimento, né, e eu acho que a gente pode olhar um outro profissional com mais tempo e mais bagagem e procurar, e tentar entender, como eu fiz quando eu olhei meus concorrentes, né? O que eles estão fazendo que pode ser melhor e usar como inspiração. E não usar as pessoas como concorrência. Então, eu fico muito feliz quando alguém me procura, quando alguém pede alguma opinião ou só quer saber o que a gente está fazendo. Eu sou muito aberta a isso. Então, para os mais jovens, né? Não julguem. Busquem informação, vão né, atrás de como o mundo está acontecendo, porque as coisas vão mudar. Isso, rede social, Instagram, é hoje. Daqui a pouco vai ser outra coisa, mas a gente tem que estar por dentro. Mas conhecimento, né? Mais conhecimento. A parceria, isso não muda. E se unir como profissionais e não tratar todo mundo como se fosse concorrente. Perfeito, Vivi. Isso aí. Quer saber mais sobre empreendedorismo feminino? Curta a nossa página do podcast do Alto do Meu Salto. Sejam muito bem-vindos à nossa página e te esperamos no próximo capítulo. E nós temos como apoiadora Bianca Rocha Ateliê de Doces. Siga a página dela e curta doces deliciosos.